Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Brochim Rabaim, Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus para mais um estudo que é continuidade do estudo de ontem, em busca das origens de Gênesis. Ontem nós falamos até a Torre de Babel ali, mas tudo que nós falamos ontem reflete antes da criação, antes da recriação da terra. Falamos da história de Gênesis, está no YouTube aqui no vídeo, as origens de Gênesis, e hoje o tema é o Antigo Testamento, a queda de Satanás. Vamos ao texto básico, Isaías 14, 12, 19, que diz assim: Como caíste do céu, de qual céu? Da reunião do Salmo 82 de ontem. Ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, que nações que existiam antes da terra se tornar sem forma e vazia, como no estudo de ontem. Este é uma continuação do de ontem. Tu dizias no teu coração, expressão dizer por dentro no ego, eu subirei ao céu, acima das estrelas, anjos de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, a mesma congregação de El, Adat El, parte do céu, o Eterno se reuniu no Salmo 82. Me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, semerei semelhante ao Altíssimo. Essas mais altas nuvens referem ao universo criado acima das trilhões e bilhões de galáxias que existem. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, terra, lugar habitável, por um outro tipo de gente, seres mais mortais, como o homem. No mais profundo do abismo, o chamado Tártaro, os que te virem te contemplarão. Quem são esses que te virem? Seres que não faziam parte da Terra, seres celestiais de outras galáxias. Bnei Elohim, os filhos de Deus, os anjos. Hão de fitar-te e dizer-te, é este o ser que fazia estremecer a Terra? Isso antes da formação da Terra que temos hoje. E tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Nós ficamos sabendo disso em Apocalipse, fala um pouco disso, que ele acusava os filhos de Deus dia e noite, a igreja, os santos, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles fazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da sepultura. Satanás não está debaixo da terra, porque era imortal. No Salmo 82 diz, como homens morrereis e vós como príncipe morrereis. Porque era imortal, como corpo celeste seria destronado, seria deteriorado ou queimado, como um meteoro que diz a ciência que caiu na terra, do tamanho do México, e destruiu a terra. E como a Bíblia diz, que a terra estava sem forma e vazia, por esse motivo. Como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassado a espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Esse é o texto de Isaías 14, 12, 19. Se referindo aqui a Hassatã,
exatamente a ele. Vamos ver um texto básico agora de Ezequiel 28, 12, 19. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Aqui está comparando, tá, irmãos? O rei de Tiro como este ser que ele vai falar agora, que era mau também. Comparando a maldade de ambos. E diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus, tu és o cínete da perfeição. Olha só, isso quer dizer o aferidor de medidas. Ninguém na terra existiu como humano, tendo esta declaração. O rei de Tiro, não é dele que está falando, porque o rei de Tiro não é o cínete da perfeição, nem de perto, mas Satanás era. O rei de Tiro não é o aferidor de medidas. O que é um aferidor de medidas? Nada se acontece se ele não der a palavra dele, que ele conferiu. Ninguém na terra existiu como humano, tendo essa declaração que é feita aqui. Então não é para o rei de Tiro. Cheio de sabedoria e formosura. Não era o rei de Tiro, porque o mais sábio e mais bonito da terra foi Salomão. Não está falando de Tiro. Mais uma vez quero deixar claro. Estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. Só a antiga serpente, o diabo e Satanás estava neste lugar. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro, te fizeram os engastes, ornamento no dia em que foste criado. Dá para entender que Satanás foi feito de pedras preciosas. Foram preparados para ele. Agora vem o principal. Tu eras um querubim ungido da guarda. Espera aí. No céu existe anjo, arcanjo, querubim, serafim, até por onde a gente sabe. Mas ungido, o que é ungido? Messias. Querubim ungido. Ungido é o Messias. A palavra ungido quer dizer Messias. Mechiá. Então, Satanás era um querubim da guarda e ainda era um Mechiá, ungido. A palavra ungido quer dizer líder, Messias. Só existia um em todo o céu. Satã. Agora você entendeu por que Jesus veio em forma do Messias? O próprio Deus. E te estabeleci permanência no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era no teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. O poder subiu na cabeça. Satanás queria ser Deus. Na multiplicação do teu comércio, aqui é um vislumbre sobre como eram essas nações. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Por acaso o rei de Tiro era algum querubim? Fala para mim. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te fora diante dos reis, te pus. Esses reis, seres, as palavras reis, melech ou melechim, elas podem também ser traduzidas como príncipes. Esses são os príncipes de todo o universo, são reis e não reis da terra. São os mesmos príncipes de todo o universo que se reuniu junto com o Senhor quando Satanás veio de rodear a terra para acusar Jó, para que ele contemple. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. O rei do Tiro era sacerdote? Ele tinha santuário? Não. Então não é o rei de Tiro. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumi, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que contemplam. Então a terra já existia,
era formosa, não era vazia, era cheia desses seres. O universo todo, não a Terra, pois a afirmação dele era no sentido universal, acima das nuvens e as estrelas do Altíssimo. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser um objeto de espanto e jamais subsistirá. Uma vez caído, derrotado, nunca mais Satanás voltará como era no seu original. Ele pode se transfigurar de anjo de luz. Aqui, irmãos, eu simplesmente interpretei o texto literal. Eu interpretei esse texto literal. Porque a Bíblia, a primeira interpretação é literal, a segunda figurada e profética. Agora nós vamos no contexto. O texto fala literalmente do rei da Babilônia e do rei de Tiro. E faz uma referência a Satanás, o ser caído, dizendo que esta arrogância do rei da terra tem origem no maligno. Se esse texto acima citado não está falando de Satanás, quanto antes da recriação da terra, em Gênesis 1:1, e se refere apenas a um rei terra, então Satanás nunca existiu. E sim, é fruto da mente do homem. Mas desde os pais da igreja é entendido também como uma figura profética da queda de Satanás, pois descreve orgulho, exaltação e queda do céu. Eu fiz aqui uma observação. Se esse texto acima citado não fala de Satanás antes da recriação da terra, em Gênesis 1:1, então, e se refere a um rei terra, então Satanás nunca existiu. E sim fruto da mente dos cristãos. Mas na verdade Satanás existe. Pois os pais da igreja, desde os pais da igreja é entendido também como uma figura profética, que Satanás caiu, se rebelou contra Deus, pois descreve orgulho, exaltação e queda do céu. A primeira ocorrência sobre a palavra Satanás na Bíblia, que não é um nome, é um adjetivo, ela ocorre em Números 22:22. E a ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor se pôs-se no caminho por adversário contra ele. O texto em hebraico é Vaihal af Elohim ke koleche hud vait zat zev malach Adonai baderech le Satã. O anjo do Senhor era Satã. Esse é o texto em aramaico. E a ira de Deus se acendeu, porque ele ia indo. E o anjo do Senhor se pôs caminho por adversário contra ele. Aqui fala lá do Balaão, né? Vamos ao análise da palavra Satã aqui. Satã, o adjetivo, é a qualidade. Adversário, opositor, obstáculo. Não há artigo definido, Ra, ou seja, não é o Satanás, mas um Satanás. Ra Satã, o Satanás, Le Satã, um Satanás. Alguém que coloca contra o outro. O próprio anjo do Senhor é quem exerce a função de Satã aqui. Isto mostra que Satã ainda não era um ser maligno, mas uma função de oposição. Alguém que impede um caminho errado, no caso de Balaão. Outras ocorrências antes de Jó. Em número 22:32, o anjo do Senhor se opõe a Balaão como Satã, adversário, enviado por Deus. Seria um demônio, o próprio Satã, a serviço de Deus. Porque Deus, quando quer fazer, ele faz até o diabo trabalhar, porque ele é o Senhor soberano. O termo é funcional e não pessoal. Não está dizendo que o anjo que apareceu ali era bom ou era ruim, mas ele era um adversário e ele leva o nome de Le Satã, ou um adversário.
1 Samuel 29:4, os príncipes filisteus dizem que Davi pode ser Satã, um adversário, um inimigo humano. Não desça conosco para não ser nosso adversário. Em aramaico, para não ser Satã na batalha. 2 Samuel 19:22 e Hebreu 23, Davi chama alguém de Satã, opositor humano. Serás tu hoje adversário contra mim? Serás hoje Satã? 1 Reis 5:4, Salomão diz: o Senhor me deu descanso, não há nenhum adversário, não há nenhum Satã. Inimigo, se refere à função dele, inimigo, ausência de opositores. 1 Reis 11:14, 23 e 25, o Senhor levantou um Satã contra Salomão. Estou citando aqui em português. Inimigos políticos. Quem era esse Satã? Hadad Rezon. O termo ainda é genérico. Principais ocorrências como Satanás, Jó 1:6. E veio também Satanás, aqui fala Satã, aqui está identificando uma pessoa, aqui está identificando um ser, não como nessa tabela que eu acabei de ler, que indica função. Aqui está indicando pessoa. Aqui, o artigo definido transforma o termo título celestial específico, diferenças entre as ocorrências. Na fase 1, uso genérico, número 22:32, Satã sem artigo, adversário, inclusive anjo de Deus. Fase 2, uso humano e político, 1 Samuel 29:4, 2 Samuel 19:22 e 1 Reis 11:14, Satã, inimigo ou oponente humano. Fase 3, uso celestial espiritual, Jó 1:6, Zacarias 3:1, Satã, aqui entra o artigo, o acusador, se referindo a uma pessoa, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Figura celestial diante de Deus. Fase 4, nome próprio grego, Mateus 4:10, Apocalipse 12:9, Satanás, nome do inimigo de Deus. A primeira vez que o termo Satã aparece na Bíblia é em Número 22, mas ali ele não é uma entidade maligna. Ali é o anjo do Senhor agindo como um adversário. A primeira vez que Satã, ou Satanás, aparece como figura espiritual é em Jó, já com a função acusatória, que é o que significa Satanás, acusador. Em Apocalipse diz que ele acusava dia e noite os nossos irmãos. O conceito de Satanás como inimigo de Deus e do homem só se desenvolve gradualmente e se personifica plenamente no Novo Testamento. Sentido teológico. Satanás quis usurpar o trono de Deus. O pecado do orgulho foi sua ruína, símbolo da rebelião celestial. Ezequiel 28:12-19. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, até que se achou iniquidade em ti. O texto fala literalmente do rei do Egito, do rei do Tiro, mas a descrição vai além do humano. Fala de alguém que estava no Éden, e eu nunca vi falar o nome de um rei de Tiro no Éden. O nome que eu ouço no Éden, que eu leio no Éden, é a serpente. E ele estava no Éden como um querubim protetor. Isso antes da criação de Adão. Observação. O Éden aqui, que estou dizendo, não quer dizer necessariamente o mesmo lugar onde Adão e Eva começavam a viver. Mas a expressão Éden é lugar de harmonia, paz, alegria, inocência, descanso, lugares paradisíaco. Alguns
imaginam que Deus criou o Éden como uma réplica do que tinha no céu, porque tudo que temos na terra, na maioria das vezes, é uma réplica do que há no céu. Se o texto acima citado não está falando de Satanás quando antes da recriação da terra, em Gênesis 1:1, e se refere apenas ao rei terreno, então Satanás nunca existiu e sim fruto da mente do homem. Estou repetindo o que eu falei lá em cima. Sentido teológico, tradicionalmente entendido como referência à origem e corrupção de Satanás, esse texto. Ele era um querubim ungido, belo, sábio, mas caiu por orgulho e corrupção interior. O pecado se originou no coração de Satanás, mas ele ainda estava no céu, no jardim de Deus. Gênesis 3:1-15. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Contexto. A serpente engana Eva e leva o homem ao pecado. Em Apocalipse 12:9, a serpente é identificada como Satanás. Num sentido teológico, aqui Satanás entra na história humana, corrompendo a criação de Deus. Versículo 15 é chamado de proto-evangelho. A primeira promessa de redenção, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Satanás destruiu a primeira terra misturando-a com o impacto do meteoro que caiu. Esse meteoro era Rassatã, que caiu para a terra. Isso relata a astrofísica, como eu acabei de dizer, o chamado tudo começou do caos, a lacuna, que diz onde viveu os dinossauros, tudo isso existia antes desse meteoro, desse querubim ungido cair na terra, após ser julgado no Salmo 82, que nós falamos ontem. E mistura a terra com fogo, água, tornando ela sem forma e vazia, transformando em um caos chamado de abismo, a chamado lacuna histórica, onde viveu o Behemoth, Leviatã, os dragões, dinossauro, porque Deus descreve animais para Jó, que solta fogo para a boca, que a espada não fura sua couraça, que com a sua cauda ele abre o mar e chama ele de Leviatã. E a ciência hoje chama esse Leviatã de crocodilo. Você já viu algum crocodilo soltar fogo para a boca? Já viu algum crocodilo abrir o mar com a sua cauda? Ou o rio? Jó 1:6, 12, 2, 1:7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Rassatã entre eles. E ele foi representar o quê? As galáxias? O trono? O inferno? Não. Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Era o representante da terra. E quem deixou ele como representante da terra? Adão, quando entregou o mundo na mão de Satanás, pecando contra Deus. Contexto: mostrar Satanás como acusador no tribunal celeste. Ele ainda tem acesso à presença de Deus, que indica que a queda total ainda não se completará, ou não fora plenamente executada. Será executada quando Cristo arrebatar a igreja. Cristo vai arrebatar a igreja. Satanás vai ver que a igreja não está na terra. Vai partir para o céu em busca de trazer de volta, se achando dono da igreja. Aí vem a pergunta: por que Satanás se acha dono da igreja? Eu lhe explico. Quero comparar como uma parábola. Você tem um carro. Você pega esse carro, você precisa fazer uma viagem para os Estados Unidos e ficar lá 5 anos. Você deixa esse carro novinho na mão de alguém e diz: cuida para mim. E você resolve ficar 10 anos e 20 anos. Quando você volta, você quer o carro de volta. Ele se acha no direito de não te devolver o carro. Ele se acha dono do carro porque ele ficou 10 anos usando o teu carro. Agora vamos para o espírito. Há pessoas que estão 5, 10, 6, 20 anos sendo usado por Satanás.
Está na igreja, serve a Deus, mas dá lado para o diabo. O diabo se acha dono. Pessoas que estão na igreja, sai daí, é crente só na igreja, fora da igreja ele não é cristão. Ou dentro da igreja faz coisas erradas, achando que Jesus não vai ver isso. Mas chega um dia que ele reconcilia com Deus, de fato, de verdade, e resolve servir a Deus de verdade. O diabo fica bravo. E neste momento Jesus vem, arrebata a igreja e leva. O diabo fala, não, eu usei o camarada até agora, eu vou atrás dele. E vai partir para cima da igreja. Mas ele vai dar de frente com Miguel e os seus anjos. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e não amaram a sua vida até a própria morte. E Miguel derruba ele para a terra. E ele levanta o anticristo. Nem os seus lugares vai permanecer mais. Ele vai perder o direito de entrar, que Adão deu a ele para acusar. Sentido teológico. Satanás se torna o adversário, em hebraico, Hassatan, que se opõe aos servos de Deus. Zacarias 3, 1, 2 mostra isso. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué. E Satanás estava à sua direita para lhe opor e lhe acusar. Estava acusando. Sentido teológico. Mostra Satanás novamente como acusador e Deus o repreende. Antecede a ideia do derrotado, que será lançado fora, como veremos no Novo Testamento. Novo Testamento, Lucas 10, 18. Olha o que Jesus está dizendo. E Jesus disse isso, ele deu um vislumbre do céu, que ele não viu isso na terra. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele viu lá de cima, quando foi julgado no Salmo 82 a Satanás. Quando muito antes de a terra ser recriada. Jesus celebra o triunfo dos discípulos sobre os demônios. Indica uma queda espiritual de autoridade. Satanás sendo destronado do domínio espiritual. Domínio este que ele tirou das mãos de Adão. Adão era para ter esse domínio. Gênesis 1:6. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis da terra. Aí vem uma vírgula e todo ser que rasteje, rodeia pela terra. Este ser era quem? Satanás e os demônios. Com a chegada do reino de Deus, Satanás começa a perder poder. A vitória de Cristo inverte a queda original. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus estava indo para a cruz. Estava derrotando Satanás. A cruz de Cristo é o juízo. É a queda definitiva de Satanás. O príncipe deste mundo é desalojado. É destronado do domínio sobre o homem. E Apocalipse 12, 7 e 9 diz: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão foi precipitado, aquele que engana todo mundo. Aqui se cumpre a queda total, Satanás e os seus anjos são lançados na terra, privados do acesso ao céu. É o eco final de Isaías 14, Ezequiel 28, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno. Os anjos que não guardaram seu estado original. Aqui não são anjos em Gênesis 6 do dilúvio, não. São esses anjos que não guardaram o estado original. Bandearam para o lado de Satanás. Ele tem reservado em prisões eternas. São outro tipo de anjos. Que também caiu no conto do vigário. Esses textos conectam a queda de Satanás com a queda dos anjos. Mostram uma rebelião coletiva e um julgamento reservado a eles. Apocalipse 20, 10. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado para todo sempre. A queda final e eterna, a aniquilação do poder de Satanás, a rebelião termina no juízo eterno de Deus. Uma síntese teológica para você entender. Origem e orgulho, Isaías 14, Ezequiel 28, querubim rebelde cai do céu. Entrada no Éden, Gênesis 3, engano e queda da humanidade. Função de acusador, Jó 1, 2, Zacarias 3, o adversário celestial.
Queda espiritual, Lucas 10:18, derrota do poder de Satanás. Expulsão definitiva do céu, Apocalipse 12, precipitação do dragão na terra. Juízo eterno, Apocalipse 20:10, lago de fogo, derrota final do chamado Satã. Quando Gênesis 1:1 fala que no princípio Deus criou os céus, está falando das 1 milhão de galáxias ou mais de todo o universo onde o Deus Pai Criador estabeleceu nações. Isto é, pessoas de outros corpos celestiais e não igual a nós, onde